Teresa Spansandin. Teresa é psicóloga, psicoterapeuta, coordenadora do Gabinete de Orientação e Empregabilidade do Instituto Superior de Engenharia do Porto, formadora na área comportamental e especialista em gestão de carreira. É membro da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, onde coordena a área de empregabilidade e Academia OPP. Muchas gracias, Teresa. Obrigada, Dr. Samuel. Obrigada ao Conselho General da Psicologia e ao Colégio de Psicologia da Galícia. Bom dia a todos, caros colegas. Vou falar devagar para que me possam compreender melhor, porque não falo portunhol, muito menos castelhano. Acompanhem-me neste raciocínio, neste paradoxo, que é dos papéis do psicólogo na empregabilidade das pessoas, mas também na sua própria empregabilidade. Por graça, decidi incluir aqui o significado do dicionário do trabalho. Eu gosto particularmente desta definição de esmero, cuidado que se emprega na feitura de uma obra. Historicamente, como todos sabem, a industrialização levou à especialização das tarefas e transformando o trabalho em emprego, o emprego em grupos de profissões e, portanto, estamos num grau de especialização cada vez maior. Numa perspectiva organizacional tradicional, o desenvolvimento da carreira de adultos era visto como a responsabilidade organizacional, não dos indivíduos. Cabia às organizações estabelecerem as políticas e os processos de modo a implementar este tal desenvolvimento para o benefício da própria organização e só depois para benefício do indivíduo. Durante gerações, o emprego para a vida na mesma organização foi considerado, era norma. Hoje, como sabemos, é exceção. É uma ave rara quem trabalha num só sítio durante todo o seu percurso profissional. Portanto, conceitos como emprego para a vida ou ascensão vertical são realmente conceitos do passado. Assistimos a uma mudança irreversível na organização das vidas de trabalho dos indivíduos e das estruturas e culturas das organizações. Não há mais emprego para a vida e as organizações em constante mudança, os trabalhadores que são mais frequentemente expostos a situações de desemprego são aqueles que realmente têm mais dificuldade na flexibilidade e na mudança. O mercado de emprego, já vimos, veio vindo a alterar-se e o meu colega de mesa falou-vos bem há pouco das áreas emergentes e das necessidades do mercado atual. Portanto, o contexto económico e social da crise ou das crises realmente impõem exigências e adaptação que são crescentes. Então, em termos de mudanças, todos nós nem precisamos de saber isto conceptualmente. Basta pensarmos no nosso próprio percurso, no nosso próprio trabalho. Como é que era há 10 anos atrás? Como é que era há 20 anos atrás? É de facto visível o aumento da carga de trabalho? É visível em número de horas e em número também e no esforço que é necessário despender? As mudanças várias, já não existe essa ascensão vertical, até porque as carreiras verticais tornaram-se bem mais transversais, portanto não existe essa perspectiva a longo prazo de, acumulando experiência, ir subindo. A competição mais global, e reparem que nos países ocidentais isto se impõe porque os conceitos de trabalho e de organização do trabalho eram muito diferentes, portanto há o controle de custos, maximização das capacidades e da ideia dos trabalhadores. Ouvimos sempre isto em inglês, fica muito bem, downsizing, outsourcing, o flattening, o restructuring, é disto que estamos a falar. O trabalho é muito mais baseado em equipas, hoje os trabalhadores
são integrados em projetos, em equipas, com conhecimentos diversificados. Há mais contratos a prazo, claro, a exceção é a renovação. E, em termos de mudanças mais frequentes, temos também o trabalho em part-time, temos as forças de trabalho em mudança, ainda há pouco se falava nesta questão da diminuição da natalidade, o aumento da longevidade, podemos trabalhar até bem mais tarde, mas também vemos que o autoemprego e particularmente o trabalhar em pequenas organizações é uma realidade crescente, ou então a partir de casa, e reparem que as tecnologias de informação e comunicação o que permitem, e o que permite reduzir custos a nível por parte dos empregadores, e nem vamos falar sobre as questões de pensão e de se vamos ou como vamos ter algum tipo de reforma no futuro. O trabalho é realmente um contexto social significativo, é repleto de intensidade. Hoje é muito mais do que antes, é realmente o contexto onde as pessoas desenvolvem a sua identidade, a criatividade e mestria. Como aqui diz nesta citação, proporciona ao indivíduo sentido de propósito, desafios, desenvolvimento e realizações pessoais, bem como o rendimento necessário para que este possa participar em outras esferas da sua vida. É, de facto, o indivíduo no centro, tornou-se um agente ativo na construção deste percurso. E, portanto, o trabalho para o indivíduo, mas o trabalho que une o indivíduo ao grupo, porque fonte de significado social, é também uma espécie de fórum. O trabalho é realmente um fórum para a identidade individual e para a significância. O percurso de vida faz-se através do envolvimento em papéis sociais, mas, como eu dizia há pouco, parece que hoje nenhum mais como o trabalho. É o papel-chave, através de indivíduos que se desenvolvem ao expressarem interesses profissionais e talentos. E hoje isto implica uma redefinição do futuro. É a capacidade em aceitar esta fragmentação, a incerteza que nos rodeia, é uma realidade irreversível. Desta forma, é importante termos que tomar esta consciência e possibilitar a reflexividade no indivíduo para que o trabalhador do século XXI realmente consiga lidar com estes desafios da mudança, da flexibilidade, da aprendizagem e interligar estes aspectos todos. Hoje, o atual mundo do trabalho requer mais esforço, um autoconhecimento mais profundo e maior confiança do que nunca. E é difícil prever os requisitos do mercado de emprego e alcançar esta flexibilidade na forma de funcionar parece ser então este tal critério-chave que permite ao trabalhador manter-se competitivo. Eu diria que o desafio é manter-se atrativo para as organizações. Um trabalhador, um colaborador, uma pessoa que não faz qualquer tipo de novas aquisições de conhecimentos em 5, 10 anos, fica absolutamente ultrapassada. Estas pessoas ficam muito mais vulneráveis ao risco de perderem ou de ficarem fixados numa forma de trabalhar e isso deixar de ser útil. Portanto, nesta lógica das carreiras se tornarem imprevisíveis e as mudanças nas oportunidades no mercado de emprego têm implicações nos tipos de carreiras disponíveis, é realmente o indivíduo que vai ter que construir este significado, de que forma é que vai construir esse percurso e de que forma é que vai olhar para estas oportunidades que se falava, das crises, como uma forma de obter conhecimentos especializados e de se ajustar. Em jeito de esquema sobre estas mudanças, passamos de uma lógica
e reparem, o trabalho na era pós-moderna é assim que se quer caracterizado. Passamos de uma lógica de desenvolvimento da carreira para gestão da carreira, numa lógica de fases, naquela ideia de verticalidade da carreira. Havia momentos iniciais de aprendizagem, haveria etapas onde se explorava o nível técnico e avançar-se-ia para responsabilidades progressivas, etc., até se chegar a um topo que hoje não existe dessa forma evidente. Portanto, passa-se por ciclos de aprendizagem. Como falei, é necessário sempre haver esta capacidade do indivíduo se manter atrativo, e por isso desaparecem os contratos de trabalho, ou melhor, os contratos de emprego, e passamos a um contrato de empregabilidade. E com isto quero chegar ao facto de estas competências de empregabilidade, que no fundo é a capacidade de manifestar novas competências e assumir novas responsabilidades, é realmente aqui o fator que pode e faz a diferença face ao desemprego. Estou certa que estas filas não serão muito diferentes em Espanha como de Portugal. É um centro de emprego, é o local onde todos os dias vão chegando novas pessoas, ou pessoas que já não são novas nessas filas, mas que se mantêm numa loja, em desemprego estrutural. Reparem, em Portugal, e lamento, mas esta semana houve novas atualizações da taxa de desemprego e, portanto, ela é um bocadinho mais alta do que aqui aparece. Estes números são de agosto, mas ainda não são os números definitivos. Portanto, estamos aqui a falar de uma taxa de desemprego de quase 12%. E o que é que isto importa, os 12%? Estamos a falar de 620 mil pessoas que podiam estar a contribuir. E reparem como a taxa de desemprego jovem é tão mais elevada. Estamos a falar de 104 mil jovens em Portugal que neste momento não conseguem encontrar trabalho. E como é devastador os números do desemprego de longa duração, e como realmente hoje uma pessoa com mais de 40 anos e que perde o trabalho involuntariamente, fica muito mais exposto a este desemprego de longa duração. Mas só alguns dados, não só em termos de emprego e desemprego, mas realmente às condições de trabalho. Em Portugal, não se assustem, não vale a pena ir trabalhar para Portugal neste sentido, se não forem realmente atrativos, porque o que se pode esperar é realmente um salário mínimo nacional de 505 euros. E sim, e muitas famílias em Portugal sobrevivem com este tipo de salário. Mas vejam, o médio é metade daquilo que é praticado na União Europeia. Estamos a falar de 984 euros por mês em média. E sim, os contratos de trabalho a termo têm realmente vindo a crescer, e são estas e outras situações que são aquelas que não se fala, mas que são precários, enfim, que não têm vínculos. Isto pode ser em Portugal, mas a verdade é que 1/4 da população dos cidadãos europeus estão em risco de pobreza. E vamos chegar aos psicólogos, muitos fazem parte dos números anteriores. E em Portugal, sim, esta é a nossa realidade. São 20 mil diplomados em psicologia e existem 31 cursos de psicologia no nosso país, o que faz com que, em média, 1.500 diplomados se formem todos os anos. Os números de desemprego oficiais, e a fonte é do Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que aqui não contabilizará, possivelmente, os psicólogos que, enfim, ou já desistiram da profissão ou se encontram em situações bastante precárias, são cerca de 3.500. E o tempo médio de entrada na profissão é cerca de 8 meses, portanto, o acesso a um primeiro emprego na psicologia. Temo que isto possa piorar. O tempo médio de desemprego de cerca de 10,4 meses. Isto, em termos de caracterização
também da profissão. Reparem, os cerca de 18 mil psicólogos em Portugal, os 20 mil são diplomados em psicologia, não necessariamente psicólogos. Este é o descritivo. Cerca de 2/3 dos membros efetivos têm uma pré-especialização em psicologia clínica da saúde, o que poderá não trazer também muita diferenciação em termos do mercado de trabalho. A seguinte vem apenas com 17% na área de psicologia educacional. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar a isto, que já se falou, e não falo de áreas emergentes, mas falo das áreas tradicionais de onde o psicólogo da carreira, o psicólogo da orientação poderia intervir, não só para melhorar os números anteriores da classe, mas dos números anteriores de toda a população. A intervenção psicológica, na lógica individual ou de grupo, esta reconstrução do percurso de inserção no mercado de trabalho, os programas de desenvolvimento de competências de empregabilidade para grupos específicos e vamos ver que com a mobilidade no espaço europeu e todos aqueles que vêm para a Europa também à procura de melhores possibilidades, e hoje está em todo lado a questão dramática dos migrantes, como seria também uma forma e um espaço de intervenção para os psicólogos. Os programas de prevenção e de manutenção de emprego, a consultoria... desculpem. Estamos aqui. Os programas de prevenção, como dizia, a consultoria para apoiar a elaboração de políticas de emprego, e não vemos então apenas o psicólogo como um técnico de intervenção apenas com a pessoa e com o grupo de pessoas, mas vemos também aqui como um papel crucial no ajudar os decisores a construir políticas que de facto façam a diferença. Isto continua no nosso espaço de intervenção nesta área, e temos o ajustamento da oferta formativa àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. Quanta oferta formativa existe aí que não leva a possibilitar que os indivíduos que a realizam, que a frequentam, possam aplicá-la, ou seja, ajustada ao seu próprio perfil. Os programas de estímulo, naturalmente, ao autoemprego, à criação de projetos profissionais, a avaliação e a seleção de pessoas e de que forma é que elas podem ser elegíveis para vales de formação, se temos o conhecimento que formação ajustada e disponível para as pessoas poderá aliviar esta fragilidade face ao mercado de trabalho. As competências-chave. E, sim, o forecast, a identificação e a prospecção de competências relevantes para o mercado de trabalho. É nesta ótica de intervenção do desenvolver a empregabilidade é que estas competências são suscetíveis de permitir aceder ao trabalho em condições propícias e no tempo. Proteger das transições profissionais, melhorar os inícios e os finais de carreira, estimular a mobilidade. Na realidade portuguesa temos todo o litoral e a costa e as grandes cidades sobrecarregada com muito mais pessoas, e o interior vai ficando mais deserto, mas com necessidades e, portanto, menos visíveis. Estimular a mobilidade por isso, e organizar a formação e desenvolver a responsabilidade social nas empresas. A propósito disto, e porque serão inúmeras e não abordando, reparem que são áreas tradicionais da intervenção, ficaram aqui há pouco com uma visão de áreas onde o psicólogo do trabalho pode fazer a diferença no hoje e nas necessidades já reais. Mas trazia-vos um exemplo, daquilo que a Ordem dos Psicólogos Portugueses está a desenvolver há cerca de um ano, um projeto que no fundo disponibiliza um serviço gratuito para todos os membros, os seus membros, no fundo de gestão da carreira, de gestão de projetos e de promoção da empregabilidade dos psicólogos. É baseado num modelo de balanço de competências e de tutoria e destina-se a pessoas, os psicólogos, à procura do primeiro emprego, aqueles que procuram a reintegração profissional
e aqueles que estão interessados em desenvolver um próprio projeto pessoal. Com isto têm acesso, neste esquema, a sessões de tutoria gratuitas para eles, com consultores especializados. No fundo, psicólogos ajudam psicólogos que poderão ajudar a sua própria reintegração profissional e que ajudarão outras pessoas face ao emprego. No fundo, têm acesso após o momento de sessão de balanço, de diagnóstico, encaminhamento para formação, e a Ordem atribui aí um crédito de formação para os psicólogos elegíveis neste projeto, inscritos neste projeto. Poderão ter acesso então às sessões gratuitas com os consultores de diferentes áreas. Para além dos consultores psicólogos, estão incluídos no projeto também consultores da área de economia e gestão, do marketing, de direito, que possibilitem um olhar para possibilitar que as suas ideias ou projetos tenham realmente uma aplicação no mercado de trabalho. Estas sessões de tutoria têm uma etapa final, onde se faz um balanço, onde se identifica realmente o que é que aconteceu, o que é que foi transformador no psicólogo, e um follow-up a 3 e a 6 meses. Este é um projeto inovador ao nível das associações profissionais em toda a Europa, e realmente neste momento já temos alguns dados, já algumas dezenas fizeram o follow-up a 3 meses, ainda não a 6 meses, mas muito em breve teremos resultados finais deste projeto. Uma outra forma que a Ordem dos Psicólogos, e ainda dentro deste projeto do Espaço OPP de Desenvolvimento Profissional, são as sessões em que, de uma forma presencial, direta, é possível dialogar com os membros, com os psicólogos, e perceber em direto aquilo que são as suas necessidades, aquilo que são as suas dificuldades em termos do exercício da profissão e da gestão da sua carreira. Deixo-vos aqui o desafio e o convite para também poderem participar numa outra iniciativa da Ordem dos Psicólogos, dirigida à empregabilidade na profissão e das populações. Vai acontecer no dia 4 de dezembro, um fórum de empregabilidade e que pretende debater exatamente isto, o emprego e a situação laboral dos psicólogos no espaço europeu. Haverá espaço para pensar em propostas, em ponderar a situação, e com certeza que no contraste entre diferentes realidades nos diferentes países do espaço europeu podemos encontrar boas práticas e ver o que é que outros projetos, como é que resultam nos diferentes países. Mas então façamos contas agora, algumas contas que têm que ver com, afinal, se pudéssemos investir, nós, enquanto decisores, se fôssemos todos decisores e políticos em posições de relevo que fazem a diferença, como é que poderíamos, investindo nas intervenções psicológicas e nos psicólogos, quanto poderíamos reduzir em termos de taxa de desemprego, no tempo médio de procura de emprego, nos custos dos riscos psicossociais, nas organizações e, naturalmente, tudo que tem que ver com o bem-estar, e os custos indiretos para a saúde mental, porque sabemos, e deixemos os números um pouco à parte, cada um de nós tem com certeza um familiar em situação de desemprego ou já esteve em desemprego, e podemos pensar claramente o impacto a nível da saúde mental individual. Agora será só multiplicar por aqueles valores em milhares. E ainda isto. Quanto é que seria possível aumentar na tal satisfação das pessoas com o trabalho, na produtividade individual e das organizações e na saúde psicológica e bem-estar? Então está desfeito o paradoxo. Afinal é simples, os psicólogos são os profissionais críticos para a promoção da empregabilidade, e é verdade que o reduzido investimento na contratação de psicólogos e na baixa disponibilização dos seus contributos, daqueles todos que falamos, destes que foram apontados também,
neste âmbito, a sociedade condiciona a própria empregabilidade dos psicólogos, mas também das populações. Obrigada. Muchas gracias, Teresa, por su ponencia sobre o papel dos psicólogos na promoção da empregabilidade e redução do paro. E também por esta partilha sobre a experiência da Ordem dos Psicólogos na criação del espaço OPP para apoiar psicólogos a entrar no mundo do trabalho. Muchas gracias. Bueno, la hora está adiantada, pero tenemos 5 minutos para alguna cuestión, algún comentario. Gracias. Bueno, pues una cada. Al primer ponente habló de una oportunidad de trabajo o un nicho de mercado en la mediación laboral. Me gustaría saber si podía abundar más un poco y a nuestra ponente portuguesa o a cualquiera si encuentran alguna explicación para la diferencia de la tasa de desempleo entre España y Portugal. Desde su ámbito. Intento contestar ya la primera. La mediación laboral es un ámbito que viene empujado por directivas europeas para evitar la excesiva judicialización que está habiendo en este momento en los temas laborales. En el Colegio Psicólogo de Madrid están haciendo unos trabajos ímprobos sobre el tema. Yo creo que hay que hacer mucho más. Yo que también soy abogado y me ha tocado hacer muchas veces de mediador, yo creo que mis habilidades como psicólogo me han servido mucho más que mis habilidades como abogado para conseguir la mediación laboral. Hace ahora un tiempo hicimos un intento en la Escuela de Organización Industrial de poner en marcha una profesión de mediación laboral, pero sí es verdad que en España los agentes sociales ven muy difícil que la mediación laboral individual no la dejen, ¿no? Sí es verdad que la mediación laboral colectiva es fruto de los agentes sociales, pero la mediación laboral individual creo que tenemos un campo donde podemos decir mucho. Se están consiguiendo algunos avances, por ejemplo, la ley de igualdad que se publicó en el año que se puso en marcha en el 2007 acepta la idea de un mediador en los problemas de igualdad de las empresas. Ahí, por ejemplo, yo tengo una persona, una psicóloga, trabajando en situaciones de acoso o situaciones de acoso donde se hace una mediación y sí se hace un dictamen y un análisis psicológico profundo sobre el tema. Hay huecos, sí que faltaría una normativa general. Hay una directiva europea que ojalá pudiésemos trasladarla totalmente aquí. Y por ahora la mediación está interesando mucho a gente como los notarios que también se están quedando sin trabajo y que están buscando vías. Yo creo que ahí tendríamos que hacer un esfuerzo más colegial sobre el tema en grupo, sobre la mediación laboral. Não sou conhecedora da realidade em Espanha, mas, claro, aquilo que chega através dos média. Sim, a taxa de desemprego e de longa duração em Espanha é muitíssimo superior. Claro que com os devidos efeitos, não é, do mercado e da população também ser muito maior, mas sim será crítico talvez a diferença no desemprego mais estrutural. Não consigo apontar razões. Yo en este tema podría aportar un poco que desde un punto de vista de la rigidez, digamos, en los sistemas de contratación en España es un problema, ¿vale? Es un problema, pero también tenemos que ver que no nos pasemos como nos ha pasado en la reforma laboral, porque hace poco yo vi a una persona haciendo de piolín en un parque de atracciones y tenía un contrato de aprendizaje por 3 años. Yo decía, pues por mucho que aprenda esta persona a hacer piolín, pues obviamente nos hemos pasado por otro lado, ¿no? Yo creo que la reforma laboral está hecha desde un punto de vista muy economicista, poco social, y yo creo que ahí hay una gran reflexión, pero sí que existe un Estado, digamos, en algunos casos, mediante el sistema de la contratación, muy rígido todavía en España.
Yo creo mucho en el contrato único, creo que la diversificación entre contrato temporal y contrato fijo en España es desde mi punto de vista, técnicamente es bastante inadecuado. Un contrato progresivo de ir acumulando una serie de antigüedad en función y una serie de indemnizaciones en función de la antigüedad daría muchísimas más opciones. Y luego, pues bueno, en toda Europa ya sabéis que nadie se cree las cifras del paro de España, ¿vale? Eso ahí tenemos que discutir mucho en los foros europeos para decir que sí que existe este paro en sí mismo. Todos creen que la economía sumergida aquí en España es también bastante importante. Yo no voy a decir si es importante o no es importante, pero sí que es verdad que un análisis un poco profundo de la coyuntura laboral en España nos llevaría a saber cuánto número de personas están enmascarando situaciones de trabajo, ¿vale? Y yo creo que sí es una gran diferencia. Una cuestión más, una pena más. Bueno, enhorabuena a los ponentes y a toda la mesa. Yo quería preguntaros, desde el área de la intervención social, nosotros, un colectivo de parados que hemos detectado con gran preocupación son esos colectivos de parados de personas que han estado trabajando en el mismo trabajo muchos años, y que luego a los 50 años se han quedado en paro. Ese colectivo de parados dentro de los municipios es de la gran preocupación, porque claro, tienen problemas de salud, por supuesto, problemas de salud importantes, tienen poca posibilidad de volver otra vez a emplearse por la edad y por las pocas competencias de formarse en nuevas competencias también. Entonces, ideamos que la posibilidad de formar a psicólogos de los ayuntamientos, de los municipios, a través de un psicólogo de recursos humanos, un psicólogo clínico y de salud y un psicólogo de intervención social para trabajar la red de apoyo social, que también hay que trabajar las redes de apoyo social, para que se implementen en los municipios, para que ese colectivo pudiera tener alternativas, trabajando en el ámbito de la salud, las posibilidades y alternativas de empleo, pero trabajando también la red social de apoyo comunitario que hubiera en el municipio. ¿Qué os parece esta idea? No sé, la lanzo a los expertos. Gracias. Bueno, yo te puedo comentar, obviamente el talento senior es una gran preocupación y más en este momento la incorporación de personas de 50 y tantos años al mercado de trabajo. Sí es verdad que tenemos que pensar un poco más en la flexibilización de las segundas carreras, es decir, en toda Europa ya se sabe que a partir de los 50 y tantos, especialmente en el norte de Europa, se puede optar a modelos más de freelance, de contratos autónomos, de no trabajo, no buscar un contrato fijo. Entonces ahí también tenemos una labor de que toda esa gente que va buscando contratos, decirles que en ese tramo de edad hay que buscar otras soluciones, que no significa no trabajar, pero de una forma diferente el trabajo. Yo sí que veo tu iniciativa muy interesante y te digo que te fijes en otra iniciativa que ya está puesta en España y que está siendo un éxito desde mi punto de vista, ¿no? Participé yo el martes en una conferencia sobre el tema. Son las lanzaderas de empleo que ha puesto en marcha la Fundación Santa María la Real de José María Peridis, en la cual pues, yo estoy en el patronato. Y hemos conseguido en este momento lanzar a nivel de ayuntamientos, me parece que son más de 50 lanzaderas de empleo. La lanzadera de empleo está basada en un elemento para mí es básico, que es que busque trabajo la persona que tiene que buscar trabajo y que el equipo, el grupo de personas, todos son parados y entre ellos el propio psicólogo, o ellos llaman COAS, yo estoy intentando que todos sean psicólogos, pero bueno, a veces se me cuela alguno que no es. Pero la idea claramente es que ese psicólogo que también está en el paro está ayudando a los demás compañeros y entre todos se buscan empleo. El otro día en la lanzadera de Getafe yo veía como un empleo, una persona del grupo se lo pasaba a la otra rápidamente porque sabía que tenía más capacidades y lo hacía. Porque le ha vuelto a dar la dignidad a las personas, que el empleo está en su capacidad de buscar, en su capacidad de equipo, en la capacidad del desarrollo. Yo creo que eso, perdonadme, más que una iniciativa de ayuntamientos, que no critica nada, es claramente la capacidad profesional de los profesionales de meternos en que el empleo se busca con las ganas de buscar empleo y con la ayuda de una red social potente de gente que está también en el paro y está buscando, ¿no? Es un elemento fundamental. Sim, conheço este projeto, não me recordo de qual era a região em Espanha que fazia estes grupos, portanto, não o indivíduo só com o técnico, mas o networking, esta rede social de suporte é fundamental
porque traz esta motivação, este sentido para outras dimensões que não têm que ser só a procura de emprego. De repente conheço uma pessoa que me faz sair de casa, que me faz sair do isolamento. No projeto que vos apresentei, do Espaço OPP Desenvolvimento Profissional, essa é uma das características de algumas das sessões de tutoria. Portanto, o projeto não é só para psicólogos desempregados, mas os psicólogos desempregados, nas sessões em grupo, 3, 4 outros psicólogos, conseguem criar estas redes e perceber entre eles o que é que podem fazer diferente, ao mesmo tempo sentirem-se acompanhados. Portanto, nesta lógica, transferindo para as populações, será idêntico. Muchas gracias una vez más, Teresa y Javier, por esta interesantísima ponencia. Vamos a fazer uma curta pausa antes da próxima ponencia.